A morte de Cristo na cruz não foi algo propositado. Não foi algo que aconteceu por acaso. A morte de Cristo agradou a Deus. Olha só como Isaías começa. Isaías revela que Deus teve o desejo em que o seu filho sofresse. Isaías também revela que nós desprezávamos a Cristo. E olha só que nós ainda continuamos a viver desse jeito. Isaías ele falava para o povo de Israel que vós desprezavas a Cristo, vocês desprezavam a majestade de Deus. E perante os nossos olhos não existia qualquer beleza em Cristo que pudesse nos atrair. Não existia nenhuma majestade que nos atraísse. Nada em Cristo poderia nos atrair, porque nós estávamos cegos. Nós amávamos mais ao mundo. E olha só que nós saímos um pouco do que era a questão do passado e nós entramos hoje no futuro, na nossa vida na igreja, na nossa vida cotidiana, e nós percebemos que nós continuamos desprezando a palavra do Senhor. É engraçado, queridos irmãos, como a palavra de Deus ela se enquadra perfeitamente na nossa realidade. É engraçado que não tem como nós lermos a palavra do Senhor e não ver a verdade contida no século 21. Quantas vezes, queridos irmãos, nós temos desprezado a Cristo? Quantas vezes desprezamos a palavra do Senhor? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mesmo assim não a praticamos, desprezando o seu ensinamento? Quantas vezes, queridos irmãos? Se nós entrarmos um pouco para a história, nós iremos perceber que o povo de Israel era um povo que desprezava Deus, era um povo que desobedecia a sua palavra, era um povo que adorava deuses. E nós entramos hoje para a vida da igreja. E nós também adoramos a deuses. Nós adoramos esse mundo, nós temos esse mundo como Deus. Nós temos a riqueza desse mundo como nosso Deus. Nós temos as paixões desse mundo como nosso Deus. E olha só que os cristãos, eles estão abandonando a palavra do Senhor. Aqueles que outrora defendiam a sua fé, hoje eles estão abandonando a sua palavra e abandonando a instrução de Deus. Aqueles que diziam que amavam o Senhor, eles hoje têm abandonado a palavra do Senhor. Eles têm desprezado a mensagem do Evangelho. Isso está acontecendo na nossa igreja. Isso está acontecendo nos nossos dias. Onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Onde nós ouvimos sobre a morte de Cristo. Onde nós ouvimos sobre o amor de Deus. Onde nós ouvimos sobre nossos pecados. Onde nós ouvimos sobre o fim dos tempos. E mesmo assim, desprezamos a verdade contida na palavra de Deus. Certamente nós podemos dizer então hoje que nós como igreja temos desprezado a Cristo. Podemos afirmar que nós como igreja temos desprezado a palavra do Senhor. Isaías começa a apresentar o sofrimento e o desprezo de Jesus Cristo. Ele sofre e é desprezado. Mas nos primeiros versículos ele fala mais sobre o desprezo. Eu quero puxar a vossa atenção para os versículos 4 a 6, onde fala principalmente sobre o sofrimento de Cristo a favor dos pecadores. O sofrimento de Cristo a favor dos pecadores. Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Antes de dar continuidade, eu não sei se vocês perceberam muito bem nos versículos anteriores, quando Isaías ele fala sobre o desprezo que Cristo estava sofrendo, Isaías traz a ideia de que nós, os seres humanos, nós os homens, falávamos que Cristo estava a sofrer por causa dos seus pecados. Nós apontávamos a dedo para Jesus Cristo. Não, ele está a sofrer porque Deus está a o castigar por causa dos seus pecados. O povo de Israel era assim. O povo de Israel era assim. E olha só como Isaías ele vem e diz no versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas
que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Olha só, querido irmão. Olha só como é que Cristo ele sofre a nosso favor. Nós pensávamos que o sofrimento que ele estava carregando era porque Deus o estava castigando por causa das suas iniquidades. Mas a palavra do Senhor nos revela que o sofrimento que Cristo estava carregando era por nossa causa. O sofrimento que Jesus Cristo estava suportando, queridos irmãos, era a favor dos pecadores. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Cristo não sofre por si mesmo. Jesus Cristo ele não padece naquela cruz por si mesmo. Jesus Cristo ele sofre pelo seu povo. Jesus Cristo ele sofre para perdoar os pecados do seu povo. E o versículo 5 continua, diz: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Queridos irmãos, não existe uma outra verdade como essa. Se nós contemplamos a graça de Deus, é porque Cristo sofreu a nosso favor. É porque nós somos pecadores. Mas mesmo assim, Cristo morreu e sofreu a nosso favor. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Nós somos curados da nossa iniquidade por causa da morte de Cristo. Nós somos curados por causa de Cristo ter sofrido na cruz por nós. E talvez nós vamos perguntar, mas nós fomos curados do quê? Fomos libertos do quê? Por nossa ignorância nós podemos questionar isso. E o versículo 6 vai responder: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Deus castigou o seu filho. Deus fez com que o seu filho sofresse o castigo que nós merecíamos. Queridos irmãos, eu acho que é suficiente para nós começarmos a refletir no amor de Deus. Olha só que Deus ele toma a iniciativa por si só. A iniquidade, o pecado, ela começa com Adão e Eva. E quando o homem separa-se da vontade de Deus, Deus toma a iniciativa de fazer com que o seu filho sofra por cada um de nós. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Nós merecíamos sofrer assim como Jesus Cristo sofreu. Nós merecíamos padecer assim como Cristo padeceu. Nós merecíamos ser desprezados por Deus assim como nós desprezamos a Cristo Jesus. Nós merecíamos, queridos irmãos. Mas Deus disse não. Deus disse não. A minha misericórdia é infinita. O meu amor é infinito. Eu vou sacrificar o meu filho. E Deus oferece a Cristo. Deus entrega seu filho como uma planta que vai brotar em terra seca. Deus envia Jesus Cristo. Ele é desprezado pelos homens. Ele é humilhado pelos homens. Ele sofre por causa de nós pecadores. Ele morre na cruz por causa de nós pecadores. E mesmo assim, nós continuamos desprezando a cruz de Cristo. E mesmo assim, queridos irmãos, nós continuamos a viver longe da palavra do Senhor. Nós continuamos a nos afastar da palavra do Senhor. Por que nós continuamos a viver desse jeito? Por que nós continuamos a desprezar a palavra do Senhor? Por que nós continuamos a viver como se Cristo não tivesse sofrido em nosso lugar?
Nós temos falado diariamente que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Cristo foi esmagado por causa das nossas transgressões. Cristo foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que merecíamos, Cristo suportou. Pelas suas feridas, pelo seu sofrimento na cruz, nós fomos curados, fomos libertos. Deus agradou-se em moer a seu próprio Filho. Então por que, queridos irmãos, por que continuamos a nos entregar ao pecado? Por que continuamos a viver na fornicação? Por que continuamos a viver longe da palavra do Senhor? Por que nós continuamos a andar com pessoas imorais? Por que, queridos irmãos? Agradou-se Deus em esmagar a seu próprio Filho por amor a nós. Nada nós tínhamos, nós é que devíamos ser desprezados. Nós é que devíamos ser castigados. Mas Deus, Ele envia o seu Filho Santo, imaculado, sem pecado algum, para sofrer por nós, homens imundos, carnais, que amam o pecado, que não amam a palavra do Senhor. E a Bíblia deixa claro, Deus agradou-se em esmagar a seu Filho. Eu não preciso traduzir a palavra esmagar. Deus agradou-se, queridos irmãos, em moer o seu Filho. Deus agradou-se em ver o sofrimento do seu Filho. Nós precisamos clamar diante do Senhor. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Nós devemos bater no nosso peito. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu sou um pecador. Eu sou miserável. Eu não mereço a sua graça. Eu não mereço o seu perdão. Nós temos que viver o cristianismo, queridos irmãos. Nós temos que viver o cristianismo. Nós temos que tomar a decisão de nos despir da presença do Senhor. Nós temos que tomar a decisão de afastar-nos do pecado. Afastar-nos, queridos irmãos, do velho homem. Temos que nos comprometer com a palavra do Senhor.